O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez nas nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no nosso terceiro trimestre deste ano e estamos estudando a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Esta é a nossa lição de número 6. Lição de número 6. E o tema da nossa lição hoje é orientações sobre a vida conjugal. Esse é o nosso tema. Nós temos, irmãos, um texto áureo que nós vamos fazer a leitura. E a nossa lição está baseada lá em 1 Coríntios capítulo 7. Então os irmãos deixem a Bíblia aberta em 1 Coríntios 7. E o nosso texto áureo está em 1 Coríntios capítulo 7, verso 24, onde nós lemos assim: Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. A introdução nossa, após repreender os coríntios pelo desregramento moral e por sua indiferença em relação ao pecado da fornicação, o apóstolo Paulo passa a apresentar o conselho de Deus para a vida conjugal santificada, de acordo com a sua vontade. Por vida conjugal nos referimos tanto à relação entre marido e mulher, como também ao modo de viver que convém aos não casados, quer solteiros ou então viúvos. Feita essa leitura, irmãos, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nosso Deus no capítulo 7, verso 1 até o versículo de número 9. Está escrito assim: Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo,
mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão e não como por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Aqui está a orientação, irmãos, do apóstolo Paulo àquelas perguntas que dirigiram a ele. Aquela igreja de Corinto, como nós já temos estudado, ela estava inserida dentro de um contexto onde a imoralidade ela estava em alta, né? Cidade do Corinto, ela era conhecida por essa imoralidade, por ser uma cidade portuária, então a imoralidade era grande. E aprove ao Senhor inserir dentro dessa cidade uma igreja, onde ali ele estava salvando as pessoas, tirando daquela podridão, daquelas trevas, e trazendo então para a luz. E bem sabemos que as pessoas, quando estavam chegando para o Evangelho, elas vinham com aqueles seus costumes que elas já haviam sido criadas naquele momento. Daí então a igreja, ela agora está cheia de indagações com relação agora ao comportamento dentro do cristianismo, né? E dentre muitos que nós já estudamos, agora nós chegamos nesse tema importante para nós, que é a respeito sobre orientações da vida conjugal. E eles tinham questões com isso, e Paulo então responde. Eu quero chamar a atenção para o versículo que já lemos, verso 1, quando Paulo diz assim: quantas coisas que me escrevesses, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Pelo termo que Paulo usa, bom seria, não quer dizer que o casamento ele seja ruim, né? Nós não podemos interpretar dessa forma. Paulo diz: bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas não quer dizer então que o casamento ele seja ruim, ou até, como alguns comentam, um mal necessário. Não. Dentro do contexto dos coríntios, como eles viviam, irmãos, era necessário então essa orientação do apóstolo Paulo, tendo em vista que eles estavam acostumados a uma vida de luxúria, de fornicação tamanha, e agora dentro do cristianismo, imagine como era viver totalmente diferente daquilo que eles estavam vivendo. Então a orientação de Paulo era: bom seria que o homem não tocasse em mulher. Porém ele continua a orientação no verso 2: mas por causa da prostituição, cada um então tem a sua própria mulher, né? É bem verdade que o casamento ele não é por causa simplesmente da prostituição. O casamento ele é uma instituição divina, ele é uma instituição de Deus. Mas no contexto dos coríntios, Paulo orienta esses irmãos, tá? Já que existiam alguns no meio deles que não conseguiam se conter, ou não conseguiam viver uma vida adequadamente, né? Sem
ser conforme a vida passada. Então Paulo apresenta o casamento como um remédio para aquela situação em que eles estavam vivendo, né? Vamos fazer a leitura do nosso primeiro parágrafo no nosso material de classe, onde nós lemos assim: no assunto que apresenta nesse capítulo, o apóstolo afirma estar respondendo a questões que os próprios coríntios haviam lhe proposto. Parece que tinham dúvidas sobre qual seria o melhor estado para o homem servir a Deus, ou se havia alguma orientação do Senhor sobre se deveriam se casar ou permanecer então solteiros. À luz da própria circunstância caótica da depravação moral do seu tempo, que não era muito diferente dos nossos dias, Paulo propõe o casamento como remédio para a fornicação, a incontinência ou o abrasar-se. Então, se naquela situação aqueles homens ou mulheres, elas ou eles não podiam se conter, não conseguiam controlar os seus desejos, então era melhor então o casamento, ter apenas um cônjuge, o homem com uma mulher e a mulher com então um homem. Essa foi a solução que Paulo apresentou. Contudo, segundo o parágrafo leio, mesmo os irmãos coríntios, para os quais o casamento era a saída inevitável para se livrarem dos muitos problemas que tinham com a imoralidade, deviam saber que não eram obrigados a se casar. Esta não era uma condição indispensável para servir ao Senhor, mas antes uma permissão. É perfeitamente possível agradar a Deus estando sozinho, e o apóstolo diz que é bom estar assim, até mesmo recomendando aos solteiros e viúvos que permaneçam assim. Verso 1, 7 e 8 que nós lemos. Mas aqui ele também pondera o fato de que o ser solteiro ou casado é um dom de Deus, e cada um o recebe de uma maneira. Sobre isto ainda tratará, ainda no pormenor, um pouquinho à frente, que nós vamos ver. Então, observemos isso. O casamento, apesar de ser uma instituição divina, todos eram obrigados a se casarem? Não. Muitos estavam servindo ao Senhor solteiros, e até hoje mesmo, né? Quantos irmãos nossos servem ao Senhor vivendo uma vida de solteiro, e cada um tem de Deus esse dom. Então perceba que Paulo, ele chama-nos a atenção para esse detalhe. Não é simplesmente casar-se por uma escolha ou porque quis, não. Cada um no casamento, ou então se mantendo solteiro, cada um deve ter de Deus então esse dom, e deve buscar a orientação de Deus para o casamento, ou então o permanecer solteiro. Tudo deve o Senhor ser então consultado, né? Não se deve, não vou contrair aí um casamento porque a situação está difícil, a situação está complicada, aí tem-se um medo do casamento. Não, o casamento é uma bênção, tá? O casamento é uma bênção. Então, desde que seja conforme a vontade de Deus. Foi chamado com o dom de Deus para casar? Busque o casamento. Foi chamado por Deus com dom para permanecer solteiro? Então fique assim, e assim a bênção de Deus há de ser derramada sobre um como o outro. Isso é o importante para nós, é sabermos a orientação de Deus, para que nós possamos andar conforme a sua vontade. No terceiro parágrafo do nosso material de classe, uma vez que a solução para a imoralidade é o casamento, Paulo então chama a atenção tanto do marido como da mulher para os princípios a serem observados no seu relacionamento conjugal.
a fim de que esse remédio divino seja eficaz para promover a santificação de ambos. Um deve prestar ao outro a devida benevolência do relacionamento íntimo, uma vez que pelo casamento ambos formaram um só corpo, de modo a permanecer um ao outro. Privar-se do relacionamento conjugal seria expor-se às tentações do diabo. Então, mais uma orientação de forma geral do apóstolo Paulo para aquela igreja. Uma vez agora que houve o casamento, decidiu-se, buscou-se a orientação do Senhor, tomaram a decisão, vamos casar. Agora a orientação da palavra do Senhor é que cada um pague a devida benevolência ao outro. O homem não é dono do seu próprio corpo, assim como também a mulher não é do seu. E agora os dois vão se completar, sendo ambos uma só carne. Agora casa para depois ter uma atitude, como nós vemos muitas das vezes no mundo, que era a situação dos coríntios, de pessoas resolverem o casamento e depois passar um tempo, acaba que se dentro da própria casa se separando, mantendo algo que é simplesmente uma aparência. Não, isso não é a recomendação da palavra do Senhor. Cada um deve considerar o seu companheiro, porque deve pagar a ele essa benevolência que é devida dentro de um relacionamento íntimo no casamento. Então jamais, a recomendação aqui o sentido é o seguinte: se for por um momento de oração ou por um momento em que vai fazer a obra de Deus, que haja conversa entre ambos, um acordo, para que esse casamento ele não fique sujeito às tentações, às ciladas de Satanás. Porque quantos casamentos eles acabam terminando por falta dessa consideração, por falta dessa orientação. Nós já observamos muito isso no tempo em que nós estamos na congregação, dentro de igrejas. Às vezes a falta de vigilância por parte de um dos cônjuges, se envolvendo tanto em alguma coisa dentro da obra e deixa descoberto uma outra área da sua vida, e principalmente a vida conjugal. E daí então aparecem os laços, os embaraços, e sem que perceba, a vida conjugal ela vai sofrendo um esfriamento, um afastamento. De repente ambos estão andando juntos somente em aparência, somente mantendo uma aparência. E daí, daqui a pouco, quando a gente percebe, já não existe mais essa união entre os casais. E isso não acontece da noite para o dia. Isso porque já veio acontecendo há muito tempo atrás. Então, dentro das nossas aulas nas manhãs de domingo, nós vamos chamar bastante atenção para esse detalhe, Não é simplesmente deixar a casa do pai, da mãe, e depois se une, e depois lá dentro passar dos anos, um vai se esquecendo do outro. Não, existe o compromisso firmado entre o casal, em que tanto o homem quanto a mulher deve considerar com o seu cônjuge, Não deixar desprotegido, não deixar à mercê dos laços e dos embaraços de Satanás aí. E essa benevolência, irmãos, tanto aqui como está no nosso material de classe registrado como um relacionamento íntimo do casal, mas também em outras áreas ali dentro do casamento, Não podemos deixar com que os dois vão se distanciando,
há famílias muitas vezes que nem o diálogo existe mais. Sempre quando nós tratamos a respeito desses assuntos dentro da congregação, são casais que já não param mais, já não se sentam mais às mesas para conversar, para dialogar. Se existe um problema dentro do casamento, é necessário que haja um diálogo, uma conversa. Isso também é pagar a devida benevolência um ao outro, né? É um respeito, um carinho, um amor que se deve ao outro. Então a conversa, ela é muito importante, né? Muito importante. Nós continuamos com mais algumas orientações da parte do apóstolo Paulo aqui. Vou ler com os irmãos agora a partir do verso 10 até o verso de número 24. Escrito assim: todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveite a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor, e da mesma maneira também o que é chamado sendo livre servo é de Cristo. Fostes comprado por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Então não é para ficar perturbado com tantas, às vezes, conversas, muitos falatórios, e a pessoa acaba que tomando decisão como que sendo pressionada. Não, tem que buscar essa orientação do Senhor e saber como foi que o Senhor te chamou, e da forma que o Senhor te chamou, permaneça, fique, obedeça a Deus, ande conforme a vontade de Deus, conforme a vontade de Deus. O versículo de número, antes de fazer a leitura do material de classe com os irmãos, eu quero fazer mais uma observação no versículo de número 12 e no versículo de número 13. O versículo de número 12 e 13 chama a atenção pelo cuidado com a interpretação desse versículo. O que eu vou falar pode até parecer coisa simples, que isso aqui não é possível de acontecer, mas se engana quem pensa dessa forma.
O que eu vou falar é por experiência dentro de congregação, é por experiência dentro de escolas bíblicas, viu? E o que quero falar com vocês? Do verso 12 e do verso de número 13. Olha só: se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. O que Paulo está querendo dizer? Vou repetir, talvez para muitos de vocês, se não todos, quero que seja dessa forma, que não existe problema com a interpretação do versículo. Se existe algum irmão agora crente e a esposa é descrente e ela quer habitar junto, não a deixe. Não a deixe no que sentido? Não abandone, não a deixe embora, tá? Ela tem que permanecer com este irmão agora, porque aquele que é crente vai santificar aquele que é descrente. Então Paulo, verso 12 e 13, fala tanto do homem quanto da mulher. Tem um dos cônjuges que é então descrente e quer habitar com você, não abandone não. Isso estava acontecendo na igreja de Corinto. Um dos cônjuges se convertiam, estavam na presença de Deus agora, andando com o Senhor, e agora aquele outro cônjuge descrente queria permanecer habitando com ele, e ele queria lançar fora, mandar embora, porque aquela pessoa não era crente. Ora, irmãos, falo isso porque eu já vi pessoas dentro da igreja interpretando esse versículo de outra forma. Sim, conheci pessoa desse jeito, que olhou para esse versículo, estava na congregação, servindo ao Senhor há muito tempo, e o outro cônjuge não era crente, e leu esse versículo, interpretou esse versículo da seguinte forma: que Deus estava orientando que agora eu sendo crente e a minha esposa não, e se ela quisesse habitar comigo, eu não deveria permitir, eu não deveria deixar que isso acontecesse. Então não é absurdo de interpretação, viu? Então fica a orientação para os irmãos. Vai que no domingo os irmãos dentro da escola bíblica se deparem com uma situação ou com uma pergunta desse tipo, tá? Então, verso 12 e o verso 13 do capítulo 7, experiência própria. Leia o material de classe no primeiro parágrafo desse nosso segundo tópico. Em contraste com a permissão e recomendação apostólica dos versos anteriores, Paulo apresenta agora aquilo que o próprio Senhor havia determinado quanto ao casamento: que a mulher não se aparte do marido, verso 10, à luz do que encontramos em outras passagens das Escrituras, as referências que daqui a pouquinho nós vamos estar lendo. O divórcio é um ato inadmissível por parte do crente, a menos que o cônjuge incrédulo ou infiel à vontade do Senhor se aparte. Neste caso, o fiel não está livre para se casar novamente, mas deve ou buscar a reconciliação ou permanecer só. Paulo, contudo, recomenda aos irmãos considerem que, quando o cônjuge incrédulo permanece, o fiel beneficia o infiel pela santificação de seu relacionamento, e mesmo os filhos são alcançados pela influência da graça de Deus na vida do cristão. Então percebam a recomendação aqui a respeito do divórcio, que para a vida do cristão é inadmissível. Vejamos, em Corinto, aquela cidade agora que a igreja ela estava se formando, o quanto aquela igreja já havia ouvido a respeito de ensinamento a respeito de divórcio.
Quantas instruções tinha tido? Uma igreja relativamente nova na cidade, e pessoas se convertendo, saindo de um contexto, como eu já disse, de moralidade, chegando à igreja. Então, pelo que nós estamos observando, por carta, Paulo é a primeira vez que ele vai abordar tal assunto dentro da igreja, trazendo orientação. E nós? Será que é a primeira vez que nós vamos tocar nesse assunto a respeito de divórcio? Que isso é inadmissível para o cristão? Quantas vezes já ouvimos, já ensinamos, a igreja já ouviu tantas vezes, e há necessidade da gente sempre estar voltando a falar a respeito desse assunto. Por quê? Por quê? Não é novo, né? O assunto a respeito de divórcio. Sempre se fala, e bate-se nessa mesma tecla tantas vezes, e infelizmente, o que nós temos visto de famílias se desfazendo no seio da igreja, e cristãos buscando a solução pelo divórcio, isso é terrível, terrível. Os números têm mostrado que isso está alarmante. E por causa de quê? Por causa de coisas que estavam acontecendo lá em Corinto. Porque pessoas estão buscando mais os prazeres terrenos, mais a vida carnal, mais aquilo que está à sua vista, do que se preocupar com a vontade e o querer de Deus. Este aqui é um assunto que no domingo de manhã é delicado, sim ou não? Delicado para se tratar, delicado para se tratar, porém precisa ser tratado com verdade, com sinceridade, direto. Não podemos ficar fazendo rodeio para falar disso para a igreja. Temos que realmente mostrar que Deus, ele abomina o divórcio. Então veja, aqui no caso Paulo que nós lemos, permitia essa separação só quando o infiel, ele já não aceitava mais permanecer, ficar na casa onde um havia se convertido ao cristianismo, e ele não queria se sujeitar. Então nesse caso Paulo falou que se aparte. Mas aquele outro que permaneceu na presença do Senhor, não lhe é permitido o divórcio, casar-se de novo, né? Perdão, não é permitido um novo casamento. O casamento, a instituição divina, ele é indissolúvel. Não foi uma união feita pela vontade do homem. Aquilo que é uma aliança, um contrato feito pela vontade humana, ora, ou outro pode quebrar tal mandamento, tal contrato, aliança, mas casamento, amados irmãos, isso que é instituição divina, é um mandamento de Deus, é Deus que instituiu. Então quando um homem e uma mulher se unem, unido pelo Senhor, é feito juramento perante o Senhor, e a única condição para que se quebre essa aliança é a morte de um ou do outro. Aí sim o outro estará livre para um novo casamento. Fora isso, não é da própria vontade do homem. Eu estou insatisfeito agora com o meu casamento e vou desfazer o meu casamento. Pode separar-se, né? Mas a aliança, ele permanece. A lei do casamento ainda permanece. Pode estar um longe do outro, no entanto, ainda assim estão unidos pelo laço do matrimônio. Não foi quebrado isso. O único que o faz é a morte, né? Então observe esse detalhe aqui. Os irmãos, por certo, estarão lendo com mais cuidado e se aprofundando um pouquinho mais, que por certo
há muitas questões ainda em nosso meio com relação a divórcio, infelizmente. Já deveríamos, como escritor aos Hebreus, ser doutores, já estarmos bem instruídos a respeito do assunto, mas vez ou outra nós temos que voltar a tal assunto. Leia o segundo parágrafo do nosso segundo tópico. Mas, considerando também que haverá casos em que o incrédulo não desejará permanecer unido ao crente, o apóstolo recomenda ao fiel que se resigne à vontade divina, ou seja, se conforme à vontade divina, pois a salvação pertence à eleição e soberania de Deus. Por outro lado, isso também manifesta o chamado de Deus para o estado em que o crente deve andar. Se deve permanecer só, que considere isso um chamado para a paz. Isso aqui nós já então falamos, só reforçando: se acontecer daquele que agora é infiel, não quer permanecer unido, então ele vai se separar. Mas aquele que permaneceu com o Senhor vai se conformar à vontade de Deus, ao querer de Deus. E qual que é a vontade e o querer de Deus? É que permaneça naquele estado em que se encontre. Não vá querer buscar outro casamento, porque aí estará contrariando a vontade do Senhor. E muitas dessas situações, amados, acontece porque o início do casamento, ele já não se inicia da forma adequada. Qual tem sido uma orientação, principalmente para os nossos jovens, que vai buscar o casamento, que se case com irmãos, assim, que busque no meio dos irmãos constituir a família, para que se evite problemas no futuro, porque senão chega lá na frente, o casamento não deu certo, aí vai alegar que tal casamento não foi conforme a vontade de Deus. Ora, então antes que entre nessa batalha, nessa peleja, já considere, saiba que o que você vai fazer é para a vida inteira, enquanto viver, vai estar preso a essa aliança que você vai fazer. Então deve-se pensar bem, buscar realmente a orientação de Deus, a vontade de Deus, para que não erre nessa escolha que é única, para que as bênçãos do Senhor depois sejam derramadas sobre a vida de ambos dentro do casamento. Senão depois vai acontecer, passado o tempo, aí descobre que não era aquilo que queria, aí começa a ver o que nós lemos aqui no primeiro tópico, falta com a benevolência um com o outro, e aí pronto, as janelas dos céus se cerram e as bênçãos do Senhor não vêm. Por quê? Porque as orações estão sendo impedidas, porque está faltando um conserto dentro do lar. Está faltando conserto dentro do lar. E nós falamos às vezes de aparência, né? Casal muitas das vezes que infelizmente dentro da congregação tem uma aparência de que está bem, mas dentro do lar está todo transtornado. E quando nós já observamos, já está aparente que nem se disfarça, não existe mais. Um vai para o culto, vai na frente com as crianças, o outro fica para trás. De repente no culto está presente um, não está presente o outro. Depois, isso é terrível. As bênçãos do Senhor, as orações que estão sendo feitas, que resposta que vai ter para essas orações? Que adoração está se prestando ao Senhor? Que culto que está sendo ofertado a Deus nessas condições? Posto que o nosso Deus conhece o que está dentro do nosso
coração. Então, essas orientações importantíssimas para a nossa vida congregacional. Terceiro parágrafo aí do nosso segundo tópico. Aproveitando o caso daqueles que são abandonados por seus cônjuges, Paulo introduz a questão do chamado de Deus de uma forma mais ampla e geral. Ninguém é obrigado a deixar sua condição ou estado em que está quando é alcançado pelo Evangelho, podendo permanecer solteiro, servo, incircunciso e servir perfeitamente ao Senhor assim. Se é possível ao servo se ver livre da sua servidão, que aproveite a ocasião, mas o importante é não se colocar sob um jugo para o qual Deus não o chamou. Então, como que chegamos ao Evangelho? Chegamos ao Evangelho solteiro? Agora, para servir o Senhor é obrigatório o casamento? Não, sirva o Senhor solteiro. Tem graça para isso? Tem chamado de Deus para isso? Faça assim, ande na presença do Senhor dessa forma. Veio casado, só um aceitou Jesus, só um é cristão. Então vamos buscar o Senhor, para que o Senhor alcance também o outro, né? Não é porque agora, a gente ouve tantas vezes isso, que agora se converteu e o outro cônjuge não, agora eu vou buscar uma orientação de Deus para que eu encontre um casamento dentro da igreja, porque aquele casamento não foi o correto. Onde está escrito isso? De onde vêm essas orientações? Casou? Está casado. Vamos buscar o Senhor, vamos pedir para a igreja a intercessão, para que o Senhor, assim como salvou o Senhor também tem poder para salvar o outro. Quantos dentro da congregação creem perfeitamente que o Senhor Deus tem poder para curar câncer, o coxo, o aleijado, o paralítico, o cego, o mudo? Creem em tudo isso. Deus é poderoso para fazer tal milagre. Mas quando se depara nessa situação de casamento, não se crê que Deus é poderoso para transformar tanto um quanto o outro, ou o Senhor restaurar esse casamento que às vezes está ferido. Ora, o poder de Deus é o mesmo. Muitas das vezes no que esbarra aí é na própria vontade de um ou de outro. Muitas das vezes ficam com comichão nos ouvidos, buscando outros ensinamentos, buscando outras orientações. Aí é terrível, né? Será que lá dentro do coração realmente deseja que o Senhor restaure, que o Senhor faça mudança, ou já tem algo já lá dentro do coração de outra maneira, de outra forma? Então é necessário se voltar mais para a palavra do Senhor e ver essas orientações. Eu vou ler com os irmãos os versículos que falei. É Malaquias, apesar de nós já termos passado, mas quero ler com vocês. Malaquias, capítulo de número 2, verso de número 16. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Não sejais desleais. Nosso Deus abomina tal comportamento. Mateus, capítulo de número 19. Versículo 4 até o versículo 6.
Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois de uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então essa é a palavra que já é conhecidíssima da igreja. E ainda quero lembrar também com os irmãos de Romanos capítulo 12. Olha só, me veio à mente agora esse texto de Romanos capítulo 12. Já lemos, para falar um pouquinho mais a respeito desse assunto já tratado, e também já para deixar frisado no próximo tópico que nós vamos comentar com os irmãos. Olha só, Romanos capítulo de número 12. Eu vou ler o verso 1 e 2, porém quero que os irmãos dêem um destaque aí para a parte A do versículo 2. Verso 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, destaque para essa não conformação com o mundo. Por quê? O que o mundo tem ensinado, instruído a respeito do casamento é totalmente diferente do que nós temos recebido de instrução dentro das Sagradas Escrituras. E tanto da forma de querer se desfazer, dissolver o matrimônio, como também um comportamento adequado dentro do casamento, com a vida conjugal, a vida dois. Então não é para ficar imitando aquilo que o mundo faz. Então, no caso dos irmãos ali de Corinto, na vida que levavam anteriormente, antes de Cristo, e agora conhecendo a Cristo, querem viver a mesma vida que viviam lá fora? Não é possível mais. Trazer para dentro do nosso lar, para dentro da nossa vida conjugal, os mesmos comportamentos que o mundo tem, esses ensinamentos que o mundo passa através de filme, através de novela, esses padrões mundanos que são abomináveis aos olhos do Senhor, e nós trazermos para dentro do nosso lar. Também isso não é aceitável, não é viver uma vida santa, adequada com o querer de Deus. Vamos assim então ao nosso terceiro tópico, onde nós temos orientações particulares agora aos solteiros e viúvos. Verso 25, 1 Coríntios capítulo 7, verso 25, e a leitura agora até o verso 40, as recomendações, as orientações particulares aos solteiros e viúvos. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busques
mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem, e os que choram como se não chorassem, os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência desse mundo passa. E bem quisera eu que estivessem sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, e como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar à mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem: a solteira cuida das coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém a casada cuida das coisas do mundo, e como há de agradar ao marido. Digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, se for necessário, que faça o tal o que quiser, não peca, casem-se. Todavia o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que a não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer. E também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Primeiro parágrafo, nosso material de classe. Paulo passa a orientação àqueles que, como ele, viviam sozinhos, e à luz do seu próprio exemplo, na condição de um apóstolo de Cristo, sábio, cheio do Espírito Santo, apresenta alguns conselhos. Por virgens, ele se refere tanto a mulheres como a homens solteiros que mantêm a pureza de uma vida casta e que vencem a incontinência, o abrasar-se e naturalmente a fornicação. Quanto aos que não podiam vencer a imoralidade, ele já havia recomendado que se casassem. Aqueles, porém, que o apóstolo recomenda que permaneçam no seu chamado, ficando solteiros, caso insistissem em se casar, não pecariam, mas uma vez que não sofriam com as tentações da incontinência, ele considera que esses não tinham necessidade de casar. O casamento apenas traria tribulações na carne. Olha as orientações, né? Casamento realmente é uma bênção, isso é indiscutível. Mas conforme nós temos lido aqui, aquele que é solteiro, ele tem uma liberdade muito maior para servir o Senhor. Está por exemplo, no instituto à tarde, de repente tem um congresso em outro bairro, daqui mesmo ele já pega, sai e vai para o congresso, sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma. Chega a hora que quiser, depois, né? É lógico, guardado aí as devidas proporções, a hora que quiser na casa dos pais, sem problema. Isso é o solteiro. Cuida das suas coisas, cuida das coisas do Senhor com muito mais liberdade. Buscou o casamento. Dentro do casamento agora como vai ser? Agora tem satisfação para dar.
Agora não é simplesmente estar aqui, sair daqui, vai para colar e está tudo bem. Não. Então Paulo falou: eu quero livrar-vos dessas tribulações. De repente, não é muito de dar satisfação, não é daqui muito de falar: vou sair daqui, vou para ali. Então é melhor ficar solteiro. Fique solteiro. Agora, ficando solteiro, tem que viver uma vida santa. Agora, se não pode viver uma vida santa solteiro, então case-se, mas já sabendo que agora você não está mais sozinho. Agora não é uma carne só, agora são duas em uma, né? Unidos. E deve-se ter aí a satisfação. Isso faz parte do respeito com o seu cônjuge, se for possível. E depois, passando ainda mais do tempo, aí os filhos, e aí as dificuldades então aumentam. Existe o cuidado do marido com a sua esposa. Vai cuidar primeiramente da sua esposa, da sua casa, depois vai pensar nas coisas do Senhor. Assim também a esposa. Agora o solteiro só cuida das coisas do Senhor. Bem, mas um estudo desse não é para assustar nenhum solteiro. Não, é para orientá-los e vai buscar o casamento. O casamento realmente é uma bênção, viu? Não tenho do que me queixar. E nem posso. Leio com os irmãos Mateus capítulo 19, verso 12. 19, verso 12. Vamos dar mais um destaque para esse verso 12 aqui, olha só. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso? A orientação do próprio Senhor Jesus. Para quem cabe isso? Quem pode receber tal palavra? Ora, aquele que tem o dom de Deus para tal coisa. Então vai andar conforme a vontade do Senhor. Vou ler o segundo então parágrafo do nosso terceiro tópico. O que o apóstolo tem visto ao fazer essas recomendações é a circunstância do tempo em que nos encontramos. O tempo se abrevia e convém que nos apliquemos em servir ao Senhor sem impedimento, embaraço ou coisa que desvia a nossa atenção do reino de Deus. Tanto o solteiro como o casado podem e devem servir a Deus de tal forma, mas o solteiro naturalmente, por não estar comprometido a mulher e filhos pelo laço do matrimônio, tem melhores condições de aplicar sem reserva ao Senhor. Terceiro parágrafo. Finalizando suas orientações neste assunto, Paulo alivia as consciências daqueles que de alguma forma ou por algum motivo considerassem necessário casar-se, e louvando a atitude do que tem domínio sobre a sua vontade, e não havendo qualquer necessidade de casar-se, resolveu então permanecer sozinho, não se esquecendo das viúvas. Ele aplica os mesmos princípios, lembrando em primeiro lugar que a lei do casamento mantém os cônjuges unidos até a morte, e depois que a condição da viúva é como a da virgem, ficando livre para se casar, contanto que seja então no Senhor. As breves orientações, né, irmãos? Orientações gerais, porque de cada ponto daqui, se a gente for no domingo de manhã tratar nos pormenores, uma hora não será possível. Então essas orientações gerais, primeiro para os solteiros que chegam ao Evangelho, que permaneçam assim, se for adequado, se for o dom. Casamento não é uma obrigatoriedade, tá? Não é, pode-se servir o Senhor mesmo solteiro, mas se tem problemas aí com incontinência, né?
uma falta de controle dos seus desejos, então busque casamento. Casou-se, seja fiel ao seu cônjuge, seja fiel e saiba, casamento é para a vida toda, não é porque passou a idade, não era do jeito que eu a conheci, vamos nos separar, não, né? Então vai permanecer unido, um cuidando do outro até que a morte nos separe. E o casamento, eu quero reforçar, é uma bênção, viu? É uma bênção de Deus. Cada tempo é uma experiência nova, cada momento é uma experiência nova, uma fase nova, e assim nós vamos, tanto aquele que é casado quanto que é o solteiro, está glorificando e engrandecendo o nome do Senhor. Isso é o importante, sempre buscar a vontade de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas, quer na vida do solteiro, quer na vida do casado, né? É assim que nós devemos nos portar diante do Senhor nosso Deus. Partindo então para a nossa conclusão, ser solteiro ou casado não faz o cristão melhor para Deus. Tanto de um como de outro, o Senhor requer a santificação em todos os seus relacionamentos, na condição em que foi chamado. Se absolutamente necessário casar, que o crente considere isso como meio de glorificar a Deus. Se não é necessário casar, que o solteiro aproveite o chamado para glorificar ainda mais a Deus, servindo-o sem impedimentos. Amém? Nossa aula, irmãos, que Deus continue abençoando os irmãos, dê graças aos irmãos, e que no domingo próximo, querendo o Senhor, todos nós tenhamos uma boa aula na congregação e boas orientações para a igreja tão necessária nesse tempo que nós estamos vivendo. Amém? Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.